Olá, bom dia! Olha o Agronacional chegando para trazer os ares do campo para a sua telinha. Eu sou Priscila Rangel e a gente se encontra agora aos domingos para dar muito destaque aos assuntos do campo e da cultura agro. E no programa de hoje, nós separamos alguns dos melhores momentos da temporada. Quer ver só? Hoje nós vamos falar sobre o cavalo crioulo e mostrar a história, origem e características da raça. Vamos falar também de uma propriedade em Santa Catarina, onde se planta quase tudo. Vamos conhecer a Vila Yamaguchi, em São Paulo, onde agricultores vivem da produção de orgânicos com divisão dos lucros. E tem mais, um novo modelo de previsão do tempo com projeto da NASA e liderado por um brasileiro. Olha só esse programa, fica com a gente, o Agronacional tá só começando. Começamos o programa hoje falando de beleza, força, companheirismo e oportunidade de negócio. Ou seja, o tema é cavalo crioulo. Nossa equipe viajou para a Serra do Rio de Janeiro e mostra as origens, história e características desse cavalo que é campeão no coração dos brasileiros. A origem do cavalo crioulo é a mesma das outras raças que existem na América. São descendentes dos primeiros cavalos que vieram para o continente com os descobridores, com os colonizadores. Esses cavalos eventualmente foram soltos ou se perderam e formaram outras manadas que foram cruzando entre si em todo o território da América do Sul. E deram origem a várias raças nacionais e raças daqui da América. E uma delas foi a raça crioula. Na verdade, no início do século XIX, os fazendeiros começaram a perceber as características dessa raça e começaram a cruzar os melhores exemplares dessa raça e fundaram, na verdade, a raça crioula, que teve seu primeiro registro em 1932. Quais são as características mais importantes num cavalo de montaria? Primeiro, que você consiga montar num cavalo. Não adianta eles ter a melhor andadura do mundo, ser o cavalo mais confortável do mundo, se você não consegue chegar a montá-lo, Então você tem que ter um cavalo extremamente dócil. A gente começou a criar cavalo crioulo aqui há 20 anos. Meu marido, Luiz, é gaúcho, Então já foi um passo adiante nessa decisão. Mas principalmente porque a gente tinha gado e não tinha nenhum cavalo que preenchesse esse trabalho que a gente precisava com gado. Aqui a região é com relevo muito acidentado, então a gente precisava de um cavalo que fosse resistente, um cavalo que tivesse respostas rápidas, E que ao mesmo tempo tivesse a docilidade que a gente pudesse passear neles com nossos filhos e tudo mais. E numa viagem ao sul, a gente foi para a Expo Inter, e lá em Esteio, e lá a gente cruzou com um garotinho montado num cavalo. Ele era bem novinho, talvez uns 8 anos, E Luiz, brincando, perguntou: você quer vender o pingo? E na mesma hora ele falou: eu vendo. Então foi muito curioso, E foi quando a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre a raça. E acabamos comprando 3 cavalos num leilão. Cavalos baratos, a gente não conhecia direito a raça, cavalos comuns, mas mesmo assim a gente ficou completamente encantado com esses cavalos aqui em casa. Olha, eu tenho até uma certa dificuldade de saber exatamente quando eu comecei a lidar com um cavalo muito pequeno, Eu sempre tive cavalo e eu fiquei durante muito tempo ligado ao cavalo de hipismo. Fiz hipismo, fui sócio da Sociedade Hípica Brasileira lá no Rio de Janeiro, tive cavalo na Sociedade Hípica e depois tive cavalo aqui em cima como cavalo de salto. Até que um belo dia eu me afastei um pouco dos cavalos e depois, numa retomada, eu tive o contato com o cavalo crioulo. E me
apaixonei e eu acho que isso fez com que eu pudesse ter também uma volta às minhas origens gaúchas, né? E que me agradou muito, porque nós fizemos grandes amizades aí nesse mundo do cavalo, principalmente do cavalo crioulo. O cavalo é a imagem do Rio Grande do Sul, né? E o cavalo, o dia a dia com o cavalo, ele faz parte, né, do gaúcho, do sangue gaúcho. E eles levam isso muito a sério. E a criação, os cuidados. Tanto que os nossos funcionários a gente tenta sempre, quando é possível, trazer do Sul. Porque é um relacionamento completamente diferente. Eles terminam o horário de trabalho deles e eles sentam ao lado do cavalo nas cocheiras para ficar mateando ali durante a noite, batendo papo. Então, o relacionamento com eles é uma coisa completamente diferente do que a gente tem aqui. Vamos agora até a fazenda da Dona Flor para conhecer essa senhorinha simpática que cultiva uma variedade enorme de hortaliças, frutas, ervas e não para por aí. Ela cuida também de animais e flores. A diversidade de produtos cresce no espaço que hoje é visitado por muita gente e também é motivo de orgulho para quem convive com Dona Flor. Propriedade que não faz parte de nenhum roteiro de turismo, mas que vale a pena dar aquela paradinha para ver de perto tanta diversidade. Aqui na propriedade da Dona Florentina, ou Flor como é conhecida na localidade de Sabugueira, em Trombudo Central, tem vacas, galinhas, lagoa de peixe, diversas frutas e mais de 30 variedades de legumes, chás e temperos. Além também da plantação de milho, batata doce, cana, aveia e silagem para garantir a sustentabilidade da propriedade. Uma paixão que faz parte das raízes da agricultora. Minha mãe já fazia queijo, já vendia de tudo um pouco também, plantava batata aipa e criava porco, fazia um queijo, todas essas coisas faziam já também. E a gente, certo, vem copiando aquilo, né? Disposição e entusiasmo de colocar inveja em muito jovem por aí, viu? Dona Flor, com seus 72 anos, não abre mão de cuidar de pertinho da sua produção. No dia a dia, ela tem a ajuda do filho mais velho, o Alcides. Ele arruma as terras e ela planta. Uma rotina que traz saúde para a família dela e para tantas outras que acabam vindo aqui. A gente doa um pouco e o que sobra a gente dá para os leitão, para as galinhas. E a gente faz para a gente também, né? Todo dia um pouco vai. Vai bastante, não é tão pouco. Hoje o trabalho é tido como ocupação e também diversão para a Dona Flor, que está aposentada. Mas já foi o ganha-pão de toda a família. Durante 4 décadas, a família Dickmann participava de feiras em Trombudo Central, Agronômica, Agrolândia, Rio do Sul e até Ibirama. Chegavam a vender também leite e mais de 300 pães de milho. A gente vendia pão, queijinho, nata, carne, ovo e pão de trigo e de tudo. Olha, era uma caminhoneta cheia que não cabia mais nada. Não cabia nem lugar para um sentar. Uma propriedade que sempre dispensou até a simples ida ao supermercado, já que é um verdadeiro exemplo de autossuficiência. Eu gosto de comer o que eu planto, porque eu sei o que eu coloco neles, né? Que a gente, fora, a gente só vai comer veneno e vai aqueles conservantes, essas coisas tudo, não vale a pena, né? A fartura impressiona qualquer um. As verduras ganham o maior espaço da horta, mas quem leva mesmo a fama são os chás. Muitos visitam a propriedade em busca de cura para dores e doenças de uma forma natural. Eu dou e digo, ó, isso é para isso é para aquilo. E aí chá vai muito, um leva, outro leva e às vezes dou muda também, né, para eles plantar e fico curado. Depois vem e diz, olha, como foi bom aquele chá que tu me deu. Ai, tu me arruma uma muda? Tá bom, já vou arrumar uma muda, daí cuida lá, né? Então cuida da senhora?
Sim, cuido dos outros também, né? A gente precisa cuidar dos outros também, não só da gente, né? Todo esse zelo e dedicação fizeram o seu Reno se apaixonar. Dona Flor, que é viúva há 15 anos, há 4 vem fazendo a vida do namorado mais feliz e também mais saudável. Entre tantas qualidades... Simpatia dela, mais admiro, porque ela recebe todo mundo e não deixa ninguém diz, não, vocês vão embora porque não dá, não posso. Não, ela recebe todos. E com eles o que não falta é liberdade, amor e bom humor. O relacionamento tem aquele verdadeiro clima de namoro de adolescente, sabe? Se vem de quinta a domingo e no restante da semana, cada um na sua casa. Enquanto está aqui, digamos que ele também ajuda. Ó, eu ajudo mais a comer. Na horta eu ajudo, talvez molhar as verduras, assim, eu ligo o motor ali e daí eu vou molhar as verduras. Para nós comer, né? E como eu não sou boba nem nada, eu não poderia sair aqui da casa da Dona Flor sem experimentar alguma delícia vinda dos produtos aqui da horta dela. E é por isso que a gente vai inventar uma receita, né? Sim. Um bolinho de alface com beterraba. Vamos colher então? Vamos colher. Vamos lá então. Para fazer esta receita, iremos precisar de um pé de alface, um pé de beterraba, um pé de cebolinha e também um pé de salsa. Além disso, 4 ovos inteiros, 4 colheres de farinha de trigo, sal a gosto, meia xícara de leite, mais ou menos 5 colheres de sopa de queijo colonial ralado ou mussarela e também 200 gramas de molho de carne moída já pronta. O modo de preparo é super fácil. Basta cortar todas as verduras em uma tábua de forma que fiquem mais finas. Adicione os 4 ovos, sal a gosto, as colheres de trigo e também o queijo ralado para dar aquele gostinho delicioso. Misture bem para que a massa fique homogênea. Coloque uma camada de massa verde, outra camada de queijo ralado, uma camada de carne, mais uma da nossa massa verde, outra camada de queijo e também umas rodelas de tomate para dar um gostinho especial. A receita pode ser temperada a gosto também. Hora de ir para o forno já aquecido. 30 minutinhos a 250 graus é o suficiente para assar. A mesa tá farta e com certeza a nossa torta chamou atenção. Tá na hora boa de experimentar, né? Tá na hora de experimentar. A gente já fez assada, legal dessa receita é que ela é assada, então, mais uma vez, ela continua sendo ainda mais saudável. Mais saudável, isso aí. Vamos experimentar então? Então vamos experimentar. Vamos lá! Vamos lá, vamos experimentar agora. Muito saborosa. Boa, Deliciosa. olha. Aprovada. Hábitos que ouso em dizer que seja o segredo para toda essa vitalidade que encanta a todos. Se a gente não tivesse isso, que eu tivesse que ficar só intocada dentro de casa, a minha vida daí acabava logo. Mas assim não, assim eu saio, vou para a horta, vou para a roça, vou para cá, vou para lá. Aí parece que o dia passa que eu não vejo. Tem gente que diz, ai, como custa passar a semana. Para mim, já foi. Você já imaginou um lugar onde as galinhas são criadas soltas embaixo de árvores plantadas exatamente para protegê-las dos predadores? Não há estresse e nem hormônios para misturar na alimentação delas. Esse lugar existe e os responsáveis são pequenos agricultores que se uniram na Vila Yamaguchi, em Jaguariúna, São Paulo. É o que a gente assiste agora em um trecho do documentário Cuidar das Borboletas, produzido pelo canal Saúde da Fiocruz.
eu sou filho de agricultor, meu pai é agricultor, meu avô era agricultor, a família toda foi de agricultura, né? O meu pai entrou de cabeça nesses pacotes tecnológicos, década de 70, década de 80, né? E eu vi o resultado disso, a terra cada vez ficando mais fraca, né? Cada vez tendo que usar venenos mais fortes para combater os insetos, né? E o meu pai cada vez mais endividado no banco. E por felicidade eu pude ir para uma universidade e daí então que dentro da universidade a gente resolveu pesquisar mais esses métodos naturais de cultivo, né, que a gente chamava de agricultura alternativa na época. Começamos aqui um grupo de amigos em 1988, estamos com 29 anos aqui. E desde o início a nossa proposta aqui foi uma construção de um modelo de produção, né, sem uso de agrotóxicos e com harmonia entre a natureza e as ações humanas. Essa sempre foi o nosso lema, assim, né? Aqui na Vila Yamagishi a gente tem uma produção, né, são mais de 60 variedades de verduras, de frutas, legumes. E a gente produz aqui em torno de 800 caixas de verduras por semana, que a gente faz entregas a domicílio, né? E tem as feiras também. E nesses 31 hectares sustenta os moradores aqui, né? Que são 27 moradores, mais os funcionários, ou seja, são aproximadamente entre 50 e 60 pessoas que vivem única e exclusivamente dessa produção, não tem outra fonte de renda. Bom, então a ideia aqui, né, é um sistema de produção que é integrado dentro do que a gente chama de um organismo agrícola. E a galinha, ela produz, né, ovos, né, e também ela se alimenta de vegetais, de restos de verdura, de milho, tudo que a gente planta aqui. Então, a produção vegetal, ela depende muito do esterco da galinha para fertilizar o solo. E com isso a gente faz um composto orgânico para fertilizar o solo. E também, nesse solo mais fertilizado com o esterco da galinha, a gente produz, né, verduras, legumes e também a alimentação da galinha, né, nesse mesmo solo. Então é um organismo como um todo, um faz parte do outro, né? Então a gente tenta reproduzir assim, o mais próximo possível do habitat natural da galinha, para que ela possa exercer uma vida de galinha, né? Não de máquina, que nem essas galinhas que são criadas em gaiola, que é como uma máquina mesmo. Então aqui a gente procura colocar força na construção do ambiente, e aí a galinha exerce a sua função naturalmente. Essa área aqui a gente chama a área de vadiagem, né? Então é um piquete, tem calculado assim em torno de 3 metros quadrados por cada galinha, né? E é uma área onde as galinhas vêm exercitar o seu comportamento exploratório. Então elas passeiam aqui, elas vão ciscar, achar algum bichinho, né? Sempre algum inseto que elas comem, as frutas que caem também elas comem, né? Ancestralmente, o predador da galinha é o gavião. Então, se ela está num espaço vazio, sem nada por cima, ela se sente muito desprotegida. Então, por todos os piquetes que a gente fez aqui, a gente plantou árvores frutíferas. Essa galinha, ela acaba gastando mais energia, comendo mais, então ela tem um custo maior, né? Porque ela se exercita mais. Mas isso faz parte do comportamento natural da galinha. Então, não tem sentido você criar a galinha como fechada numa gaiola, né, sem que ela possa ser galinha mesmo. Mas com certeza, né, são galinhas mais tranquilas, sem estresse, né, e isso também deve influenciar na qualidade do ovo, né?
A gente colhe assim em torno de 600 dúzias por dia, né? E a maior parte da comercialização disso é diretamente para o consumidor. Tem várias áreas de trabalho, né? Lá a gente tem departamento, né? Tem a avicultura, tem a horta, toda essa questão da feira, a gente chama de distribuição, né? Tem muita entrega para as casas, direto para a loja, né? Então todos os dias saem 3 combis, pelo menos, para fazer a entrega para as casas, para as lojas. Agora a gente vai conhecer um projeto de novo modelo de previsão do tempo da NASA. Quem dirige a equipe é um brasileiro que estudou na Universidade de Goiás. Confere aí. Desde janeiro de 2020, a NASA usa um novo modelo criado por lá para fazer previsão do tempo. O modelo é mais preciso, mais confiável e foi criado por uma equipe de pesquisadores liderados por um brasileiro, um físico formado aqui na Universidade Federal de Goiás. A gente te conta todos os detalhes agora. Os cientistas estão sempre em busca de melhorar a previsão do tempo e, para isso, trabalham para aperfeiçoar os modelos. O que são modelos? Modelos são códigos computacionais que executam, vamos dizer, aplicam as leis da física para calcular a evolução da atmosfera, a evolução no tempo. Como é que a atmosfera vai evoluir a partir da informação de como é que ela está hoje. Fisicamente falando, a atmosfera é um sistema determinístico. Apesar de ter comportamento caótico, é um sistema determinístico no sentido de que se você conhece o estado da atmosfera agora, e você conhece quais são as equações que governam a evolução do estado, você pode, em princípio, usando computação, integrar as equações e encontrar o estado futuro. Se eu conheço a temperatura, a pressão, a umidade do ar nesse momento, e conheço os ventos, eu posso calcular pressão, temperatura, umidade, os ventos amanhã. E também outras propriedades importantes, como, por exemplo, regime pluviométrico, quanto que vai chover, aonde vai chover, qual é a intensidade da chuva, né? O novo modelo criado por Saulo é um aperfeiçoamento do modelo que era usado até então pela NASA. Com as informações é possível saber sobre quantidade de chuva, temperatura, umidade e outros dados importantes, por exemplo, para evitar tragédias por causa de chuvas e orientar a agricultura. O modelo traz mais informações da chamada física de nuvens, que se traduzem em dados sobre formação de chuvas. Essa é uma colaboração entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e a NASA, né? Eu sou o veículo dessa colaboração. E aqui apresenta 2 resultados do modelo, são 2 simulações diferentes. Esse é resultado de uma simulação de um tufão, seriam ciclones tropicais que acontecem no Pacífico, no Oceano Pacífico. São simulações matemáticas, usando o modelo da NASA, o modelo que eu venho trabalhando. Essa aqui seria a simulação em que se aplica o modelo anterior, e esse é o modelo novo usando parte do trabalho que eu fiz, de melhorar a descrição da física de nuvens na formação de chuva. Quando você olha, compara as 2 imagens geradas no computador, você consegue ver que o novo modelo tem um detalhamento, um realismo muito maior do que o modelo antigo e uma acurácia muito maior. Quando nós fazemos comparações, as comparações não são só visuais. Tem todo um conjunto de métricas, usando estatística, que você calcula, comparar os 2 conjuntos de dados gerados no computador, e você, com as métricas, você consegue estabelecer qual que é mais realista, qual que é o mais próximo à realidade. É claro que a gente tem dados satélites, tem dados observados. Dados satélites e dados observados são usados para comparar com os mesmos dados gerados pelo modelo matemático. Por exemplo, eu passei esses 4 anos desenvolvendo esse método. Os 3 primeiros anos foram dedicados a desenvolver o método, implementar no modelo global, fazer os testes, né? No último ano, foi um ano dedicado basicamente a testar rigorosamente se o novo modelo é melhor do que o modelo anterior, né? Então, isso foi feito pela outra divisão da NASA, em que eles aplicam testes rigorosos de métricas de avaliação. E recebemos a notícia que realmente o novo modelo aperfeiçoado com essa nova metodologia, ele é superior em relação ao modelo antigo.
O pesquisador conta que a NASA já usa o modelo desde 30 de janeiro de 2020 para todas as operações que ela desenvolve no planeta. A ideia é trazer a novidade para as previsões que o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, faz para o Brasil todo. A nossa ideia é que isso também seja aplicado à nossa proposta específica para a região do Cerrado e a região de Goiás. Trazer esse know-how que nós desenvolvemos nos últimos 20 anos, trazer esse know-how e especificamente para Goiás, aplicar esse conhecimento para as especificidades de Goiás, o que Goiás precisa, o que essa informação meteorológica tem que pode beneficiar diversos setores da região de Goiás ou mesmo da região do Cerrado brasileiro. Estamos de volta com o Agronacional, o nosso ponto de encontro com os assuntos do campo e da cultura agro. E se você gosta do programa, já nos acompanha aqui pela TV Brasil, mas quer também assistir online, basta procurar o Agronacional no YouTube ou pelo aplicativo TV Brasil Play. Mas isso só depois de assistir ao que a gente separou para você, tá? Porque o nosso destaque hoje é o cavalo crioulo. E daqui a pouco nós vamos conhecer quem são e quais são as atividades dos profissionais que trabalham com esses animais. Vamos falar também das feiras municipais e sua relação com os pequenos e médios agricultores nos negócios. E saber mais sobre os agricultores que mudaram de vida depois que passaram a produzir orgânicos. E você sabe o que o brócolis e a couve-flor têm em comum? A gente descobre já já. E para fechar, tem receita de batata doce glaceada. Continua com a gente, hein? Cavalos crioulos são inspiração para muita gente que cria, negocia e ama a raça. Muitos são os envolvidos no trabalho com esses cavalos: ginetes, domadores, treinadores, cabanheiros, veterinários, enfim, um grupo de profissionais que se dedica a esses animais com cuidados e afeto. E é o que a gente assiste agora no documentário produzido pela equipe do Agronacional, na Serra do Rio de Janeiro. A minha rotina da cabanha aqui é levantar cedo, né, 6h30, pego 7 horas, passo a ração, aí espero os cavalos comer, tiro os cavalos para fora, né, escovo os cavalos todos e limpo as baias, né, as baias são todas limpas. E depois eu corto o pasto. Aqui a minha função é treinar cavalo, treinar dentro de um certo programa de treinamento, para assim conseguir atingir um nível alto deles, chegar bem numa prova a nível de competir. Tem o domador, tem o ginete, tem o treinador, tem várias classificações aí, né? Tem o ginete pode ter ginete que só corre a prova, pode ter o treinador que só treina e não corre, e tem o domador que doma e prepara. De repente eu me enquadro, né, quase que nas três, né, porque eu domo, treino e corro também, né. O cavalo crioulo já foi comprovado que é um cavalo forte, habilidoso e eu acho que a rédea crioula, a movimentação do cavalo de crioulo é muito competitiva. Eles são uns cavalos habilidosos e fáceis de domar, quanto a outras raças aí, né? Eu acho que essa é a principal característica deles. A minha função aqui é trabalhar na prevenção e no tratamento dos cavalos atletas. A gente é especializado em ortopedia equina e por mais que os cavalos pareçam animais rústicos, em especial o cavalo crioulo, todo cavalo atleta, assim como humanos atletas, tem lesões. E geralmente essas lesões são decorrentes dos exercícios, porque o esforço repetitivo dos exercícios acaba sobrecarregando as articulações. Então, assim como em humanos, que a gente consegue trabalhar de forma preventiva, a nossa filosofia também em cavalos atletas é isso. Então a gente orienta desde o ferrador em como manejar esse casco até todos os colaboradores, o treinador, os proprietários em como a gente pode
melhorar o cavalo, seja através da prevenção, seja através de medidas que façam com que ele obtenha o que todo proprietário quer, que é um melhor desempenho lá no final. O cavalo crioulo ele tem como características, enfim, ele é um animal que ele tem um porte característico, proporcionalidades características, a estrutura muscular do sistema músculo-esquelético é extremamente forte em função da evolução que ele teve. E para o trabalho com gado, para o trabalho nas fazendas, é o que seria o cavalo ideal. Ele é um cavalo extremamente ágil, esperto e aprende muito rápido os movimentos, diferente de outras raças que não têm aptidão nenhuma para habilidades de trabalho de fazenda, por exemplo. O cavalo crioulo tem já aí na sua base essa habilidade, o que torna ele tanto um ótimo cavalo para o trabalho de sela, para o trabalho na fazenda, para ser montado e para competir em provas como, por exemplo, o freio de ouro. É muito engraçado quando vem alguém de fora, que vem alguém do sul para cá, e pergunta sobre a adaptação do cavalo ao nosso relevo. E é engraçado, porque mesmo os cavalos, quando chegam direto do sul, não são criados aqui, mas são vindos do sul, dos pampas, né, daquelas planícies, eles chegam aqui e estranham também os morros, né, as descidas principalmente. Mas não leva muito tempo, eles já estão descendo bem, eles se adaptam muito bem, eles são cavalos bem inteligentes. E é bacana de ver como é fácil para eles esse tipo de movimento. Aqui na fazenda a gente tem criação de gado de corte e a gente tem os cavalos. Vamos dizer, como um devido ao outro. A gente tem o gado porque a gente precisa treinar os cavalos e a gente tem os cavalos porque a gente precisa cuidar do gado. E a gente faz toda a parte de doma, a gente faz a parte de criação, a gente faz parte de treinamento, a gente faz as provas, eu e meu marido, a gente compete no freio do proprietário, o nosso ginete compete no freio profissional, no freio de ouro. Além disso, a gente faz aula de equitação e a gente promove algumas provas também, eventualmente. Eu escolhi a raça crioula, né, porque eu sempre gostei de cavalo, né, e a Flávia, minha irmã, é proprietária aqui na fazenda, né. Então, assim, a minha vida, assim, eu sempre montei, não cavalos, nunca tive aula, né, montava cavalo de amigo, aquela coisa toda, mas nunca dessa raça. E no final do ano passado, eu comecei realmente a montar com a Flávia aqui, né, e ela é uma excelente professora, né, ela dá desde do básico, né, do cavalo, muito legal, porque a gente passa uma certa idade, a gente imagina que a gente não vai mais sentar num cavalo com alguém segurando a gente em volta e mandando a gente andar de olho fechado, né? Então a gente anda de olho fechado, a gente faz movimentos tipo aviãozinho, coisas que aula para criança mesmo, né? E eu fui me apaixonando, né? E essa raça é maravilhosa. Inclusive, a gente voltou do sul agora há pouco tempo e eu queria comprar um cavalo, né? Tava doido para trazer um cavalo para mim. Mas já comprei todos os equipamentos, a sela, bota, tudo. E aí ela falou, Daniel, você não vai comprar um cavalo agora, até porque eu tenho os meus, você vai montar o, né? Enquanto os negócios com cavalos têm rendido bons resultados, os pequenos e médios agricultores de Goiás também comemoram seus lucros. Só que dessa vez estamos falando de frutas e hortaliças nas principais feiras municipais do estado. Dá só uma olhada. A pesquisa levantou dados de 201 dos 246 municípios de Goiás, o que resultou num total de 369 feiras. O objetivo foi analisar principalmente como eram as feiras em cidades pequenas e médias, com até 500 mil habitantes, onde teoricamente os agricultores familiares estão mais presentes. E a gente fez um raio-x geral e chegou num dado importante, né, que apenas 12% dos municípios goianos não têm feira e apenas 3% dos municípios goianos têm feiras sem agricultores familiares. Então eles estão presentes mesmo? Estão presentes. 85% dos municípios goianos têm feiras com
agricultores familiares. Mais da metade das feiras de Goiás tem a maioria de bancas de agricultores familiares. 10% das feiras em Goiás são exclusivas da agricultura familiar. Nos municípios pequenos, tem mais feiras do que nos municípios grandes, por 100 mil habitantes. Se for analisar por 100 mil habitantes, os municípios de até 10 mil habitantes, a gente percebeu que tinha mais feiras. Quanto menor o município, maior a presença dos agricultores familiares. Depois de conseguir esses dados, os pesquisadores selecionaram 59 feiras e fizeram uma espécie de ranking, analisando, por exemplo, como elas ajudavam a consolidar a agricultura familiar. E aí 6 feiras ficaram melhor ranqueadas. Foram as feiras que atenderam a todos os indicadores da pesquisa. Foram as feiras de Itapuranga, Goianésia, Ceres, Flores de Goiás, Alto Paraíso e Orizona. E aí nesses municípios a gente foi até as feiras, fizemos um trabalho de imersão mesmo para entender como é que se dá esse mercado. A gente percebeu que a feira serve como um trampolim para o agricultor familiar acessar novos mercados. Muitos deles não produziam nada, ou produziam e perdia tudo no quintal e decidiram ir vender na feira para poder ter uma renda extra, principalmente mulheres e jovens. E a partir da feira começaram a ver potencial na produção e começaram a vender para supermercado, para hotel, para restaurante. Então a feira ela catalisa novas transações comerciais. A feira também a gente percebeu que é um espaço predominantemente econômico, mas que as relações sociais ocorrem, né? Os agricultores familiares se articulam para demandar da prefeitura uma patrola para arrumar estrada, ou se mobilizam para formar cooperativas, associações. Então a gente percebeu a feira como um espaço de inserção comercial, mas a feira também como um espaço de fortalecimento social da categoria agricultor familiar. E já que é um espaço tão importante economicamente, socialmente também, como é que a gente pode estimular feiras livres pelas cidades, políticas públicas, a gente pode pensar sobre isso? Sim, hoje existem poucas políticas públicas voltadas à feira, né? Infelizmente, tem algumas políticas públicas esparsas do INCRA, de alguns outros órgãos públicos, de doar kit, né? De kit feira, bancadinha, tal, tendinha, mas a gente não vê uma política pública, por exemplo, para conscientizar a população da importância de comer localmente, de se alimentar do que é local, de conhecer a produção da pessoa que está produzindo o seu alimento. Aí que vai fortalecer esses canais curtos, esses canais onde o agricultor familiar está próximo do consumidor. E o que a gente percebeu também é que as feiras onde as regras são claras, estatutos, regimento, são mais fortes. As feiras onde não tem muita regra, logo entra alguém vendendo coisa do Ceasa, ou entra alguém vendendo produto que não é da agricultura familiar. Uma política pública que capacitasse os feirantes a se organizarem em associações, a formalizarem estatutos, por exemplo, seria muito interessante também. A união e organização de pequenos e médios produtores muda a expectativa de vida de uma região. Juntos, plantam mais, recolhem melhor e distribuem com planejamento. E é o que nós vamos mostrar agora em um trecho do documentário Cuidar das Borboletas, produzido pelo canal Saúde da Fiocruz. Preparando os pacotes, né, para a feira, para facilitar amanhã a feira, principalmente quando tem muito movimento, né? Aí tem que ser rápido para as pessoas não precisarem esperar. E aqui esses pacotes já são pesados, né? E ainda tem a etiqueta da procedência, né? Para a feira já começa sexta-feira, porque é muitas coisas que a gente leva. Milene, quantos produtos a gente leva? 30 produtos, assim, no total. Não, é muito mais. Não, aqui, nessa parte da expedição. Legumes. Isso. Então, 30 de legumes, mais 30 de verduras, mais... sei lá, 20 laticínios, mais 30 de beneficiados. Aqui, ela. Marceline, quantos produtos a gente leva para a feira?
Pega a lista. Então, eu vou chutar. 150. 150 produtos a gente leva para a feira. A gente começou bem pequeno mesmo, né? Então a gente ia de casa em Campinas, batia na porta, dava uma amostra assim para a pessoa experimentar. Aí a pessoa que gostava falava para o vizinho, falava para o parente. E aí foram aumentando os pedidos e à medida que foram aumentando a demanda, né, os pedidos desse produto orgânico, aí a gente foi aumentando a produção também. Em 91, mais alguns outros agricultores também, naquela época, né, de agricultura alternativa, se reuniram em Campinas e através então desse grupo que surgiu a ANC. A ANC significa Associação de Agricultura Natural de Campinas e depois a gente acrescentou Campinas e região, porque a ANC se expandiu, né? Então hoje é a Associação de Agricultura Natural de Campinas e região. Hoje já são mais de 100 agricultores que fazem parte da ANC. E também a ANC, a partir de 2010, se credenciou no Ministério da Agricultura como um sistema participativo de garantia que é credenciado para fazer a certificação orgânica também. Então esse é um trabalho grande dentro da ANC. E aqui também é interessante, né, que os vizinhos vendo assim que a gente estava produzindo e estava conseguindo vender também vieram se interessar, como é que faz para produzir sem veneno e tal. Então a gente tem um trabalho aqui na região também muito de apoio aos agricultores que querem entrar para fazer a conversão, né? Bom, a gente está aqui há mais de 50 anos, né? Eu estou com 53 anos e a gente fez umas mudanças, né? Aqui era, essa área toda aqui era laranja, o sítio completo era laranja, 14,5 hectares de laranja. E os vizinhos também eram, a maior parte deles eram laranja. A gente viveu durante mais de entre 30 e 35 anos com citricultura. E depois houve a decadência, né? A citricultura começou o declínio, né? Aí eu acabei afastando do sítio, saí trabalhar fora durante 12 anos numa propriedade vizinha, aqui no Yamaguchi. Aí depois resolvi retomar o trabalho do sítio, mas com o pensamento já de agricultura orgânica, já de mudança para orgânico já. E a gente passou a produção de orgânico, que hoje a gente está com 45 produtos diferentes hoje plantando no sítio. A gente faz certificação participativa hoje. Produtor visitando produtor. Super importante. Porque a gente acompanha o que outras propriedades estão fazendo, às vezes parecida com a da gente, mas com manejo de cultura diferente, né? A gente vai aprendendo também, né? Bastante. Eu gosto, porque eu nasci nisso, né? Meu pai, a vida inteira trabalhou, você criou 16 filhos assim, trabalhando em roça. A história minha é quase parecida com a da minha esposa. Desde criança, a gente nasceu, foi na zona rural, né? Aí continuou a mesma coisa, mexendo sempre com plantação. Mas era muito difícil, para começar foi muito difícil, porque a gente morava daqui 4 quilômetros daqui lá, onde eu morava, né? Nós vinha de manhã, voltava à tarde, com 2 carrinhos, um com água e comida e a outra empurrando a nenenzinha para baixo e para cima aqui. Tem dia que pegava toró de chuva, o barraco nosso aqui era pé de árvore, né? Aí o senhor tinha mais um pedaço de terra ali, falou assim, eu vou abandonar esse pedaço, que era do mesmo senhor. Eu falei assim, eu vou abandonar porque aqui a terra já está cansada, já não dá mais nada, mas eu vou abandonar. Aí meu marido falou assim, terra não cansa. A gente cansa, mas a terra não cansa não, ela dá sim. Porque quem começou aqui o negócio na enxada, ia molhando
muda com regrador, depois a gente conseguiu comprar um motor diesel e tal, mexeu. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma bomba elétrica, já tem o trator para poder fazer os canteiros. Hoje, sem visto quando a gente começou, hoje está mil maravilhas. O cultivo na terra e o trabalho mais eficiente dos agricultores depende muitas vezes de pesquisa de solo ou experimentos com produtos diferentes. Por exemplo, qual seria o ponto em comum entre o brócolis e a couve-flor? Um projeto para pesquisa de hortaliças encontrou uma resposta. Confere aí. Olá, pois é, aqui na Estação Experimental da Epagre de Ituporanga, o projeto está sendo conduzido com foco no brócolis e na couve-flor. Para saber um pouquinho mais, eu vou conversar com o agrônomo João Vieira Neto, ele que é pesquisador e está conduzindo esse estudo então aqui. João, fala pra gente, como surgiu a ideia, como nasceu esse projeto aqui na estação? Bem, o cultivo de brócolis e de couve-flor representa uma importante atividade para o estado de Santa Catarina. São cultivadas predominantemente em pequenos agricultores, né, agricultura familiar, e tem cerca de 2.300 agricultores envolvidos nessa atividade, o que representa para o estado na faixa de 103 milhões por ano. E de que forma esse trabalho vem sendo conduzido? Você já começou em 2018, é isso? E está testando então os produtos para substituir os agrotóxicos. Tem tido sucesso? Como é que estão os trabalhos até aqui? Exatamente. Os estudos começaram com o apoio de recursos próprios da Epagre em 2018. E o objetivo é possibilitar o cultivo do brócolis e couve-flor no período de entre-safra, que é no período de verão. Desse período é um período bastante desafiador para produzir, porque ocorre muita incidência de pragas e doenças devido às altas temperaturas e umidades. Desta forma, nos cultivos tradicionais se utiliza bastante agrotóxicos sintéticos, né, que deixam resíduos tanto na planta como no meio ambiente. Então a gente está propondo desenvolver esse trabalho com o objetivo de triar produtos alternativos, produtos com princípios ativos naturais, que não deixam resíduos no meio ambiente e nem oferecem risco para o agricultor e nem para o consumidor. E os estudos vão até 2023, porque nós conseguimos agora, através de edital universal da FAPESC, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, recursos da faixa de R$40 mil para continuar com os estudos e continuar testando novas moléculas naturais para o controle de pragas e doenças que incidem sobre brócolis e couve-flor. O estudo é conduzido então aqui na Estação Experimental, numa área de que tamanho, João? Quantas mudas foram plantadas para se chegar a uma conclusão? De que forma que está sendo conduzido isso? Sim, aqui nós fazemos um trabalho numa área um pouco menor, na faixa de 2.000 metros quadrados, onde são necessários avaliar diversos tratamentos, realizar várias medidas, que é um trabalho muito metódico, né? Mas ao mesmo tempo, nós fazemos também acompanhamento de produtores aqui da região, produtores com sistemas de produção convencional e produtores também com agricultura orgânica e aqueles que pretendem também fazer um processo de transição, sair da agricultura convencional e ir para uma agricultura com uma pegada mais conservacionista, né? Para você ter uma ideia do impacto dos agrotóxicos na agricultura, na produção de hortaliças, se 10% dos produtores que trabalham com essas hortaliças aqui no estado de Santa Catarina migrarem para um sistema de uso de produtos alternativos ou produtos não residuais, deixarão de ser jogados na natureza ou de ser utilizados cerca de 18 toneladas de agrotóxicos por ano. Agora é hora de aprender uma receita fácil e saborosa. Vamos acompanhar a chefe Adriana Borges fazendo uma batata doce glaciada. Olá, eu sou a chefe Adriana Borges e a receita de hoje, batata doce glaciada. Uma delícia! Vamos começar a nossa receita. Primeiro, vamos pegar a nossa batata doce, primeiro dar uma lavada bem bacana e aí vamos cortar em rodelas. Vamos cozinhar ela e al dente. Eu já dei um cozimento nela para adiantar os nossos trabalhos, tá? Ela realmente fica al dente. Vou colocar um fio de azeite.
vou colocar a nossa batata doce. Uma delícia. Esperar dar uma selada. Para depois virar o outro lado. Deixa eu ver se já tá selada. Batata doce tão nossa, né? Que é uma delícia. Agora que ela tá douradinha, eu vou colocar suco de limão. E agora vou colocar açúcar. Vai dar aquela cor bacana. Tá bem caramelizada, glaciada. Cheiro tá uma delícia. Colocar um salzinho. Esse sal, ele é defumado. Vou colocar uma pimentinha. Vou deixar ficar bem caramelizada, ficar bem douradinho, né? Vou virar. Vou fazer do outro lado também. Do outro lado também, bem lindo, né? Deixar agregar sabor, ficar bem douradinho. Cheiro está uma delícia. Você deixa em casa a batata ficar bem douradinha, tá? Está pronta a nossa batata. Olha que lindo. Batata doce, ó. Batata doce glaciada. Uma delícia. E por hoje nós ficamos aqui, mas já temos nosso encontro marcado, porque o Mundo Agro passa pela tela da TV Brasil. Eu sou Priscila Rangel e desejo a você um excelente dia. Tchauzinho!